A paz do Senhor, irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui juntos para mais um estudo bíblico. Hoje vamos começar a carta de 2 Timóteo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor, Deus. Deus Santo e Poderoso. Só o Senhor é digno de honra, glória e adoração. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que está nos dando, Pai. Que aprendemos mais de Tua palavra, e crescermos espiritualmente. Ó Pai amado, abençoe cada irmão que está assistindo esse vídeo. Vai levando a ele a clareza da tua palavra, possa aprender mais de ti, Pai, e pôr em prática em sua vida. Que o homem seja apenas um instrumento de tuas mãos, Pai. Toda a honra e glória pertence somente a ti. Muito obrigado por tudo, Pai. Receba a sua oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos lá adiante. Vamos começar, né? Só eu frisar que essa carta aqui, segundo Timóteo, essa aqui é a última carta que Paulo escreve, né? Assim, é a última carta antes da sua morte, escrita por ele. É a última carta escrita por ele. É claro que a gente percebe que ele está passando instruções, orientações para o Timóteo e procurando fortalecê-lo, né? Procurando encorajar o Timóteo. É como se ele estivesse passando o bastão, passando o cajado, né? Você sente isso, essa carta. Ele está passando o cajado. Porque ele já sabia, ele estava preso, né? E sabia que seria executado. Ele tinha essa consciência. Que não ficaria livre mais. Ele ia morrer. Lembrando que o Paulo, por ser cidadão romano, ele não poderia ser jogado aos leões e não poderia ser crucificado. Você vê, a gente percebe como a crucificação era uma punição severa, vexatória, cruel, de uma forma que um cidadão romano poderia passar por ela. Poderia ser para outros povos, no caso, povos dominados por Roma, como foi o caso a Judéia, né? Era dominada por Roma e Jesus, por não ser cidadão romano, ele foi crucificado. O Paulo não poderia ser crucificado por ser cidadão romano, nem jogado aos leões, como acontecia aos cristãos normalmente. Ou virava tocha, uma tocha viva, nas ruas, ele não poderia acontecer isso com ele. Então ele foi honrosamente decapitado. Esse foi o fim de Paulo. A morte de Paulo ele foi decapitado. Essa carta aqui foi escrita em torno de 66, 67 depois de Cristo. Tá? Então vamos adiante aqui, vamos no versículo 1, nos diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo começa a carta aqui como era comum, né? Ele começa apresentando como apóstolo, né, de Jesus pela vontade de Deus. E se refere ao Timóteo como seu filho. Filho amado, filho na fé, né? O Timóteo é o filho na fé. E desejando o quê? Graça, misericórdia e paz, né, da parte de Deus e de Jesus. Lembrando que o Paulo está escrevendo aqui de uma masmorra romana, sabendo que ia morrer, né? E mesmo nessa situação que ele está escrevendo, ele se mostra o quê? Grato a Deus. Ele mostra a gratidão. Temos que ser gratos a Deus em qualquer ocasião, em qualquer situação. E Paulo mostra essa gratidão a Deus aqui. Ele fala: sou grato a Deus a quem sirvo de consciência limpa, ou seja, com fidelidade, com sinceridade, né? E a seguir, Paulo fala o quê? Que constantemente, incessantemente, ele tem orado por Timóteo, dia e noite. Porque ele sabia das dificuldades que
o Timóteo atravessava e atravessaria ainda, né? Ele enfrentaria dificuldades. Que, como a gente sabe, Timóteo ele começa a liderar a igreja aqui em Éfeso, mas ele tinha muita oposição, né? Vamos adiante aqui, no 4, que nos fala assim: desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em sua avó, Lloyd, e tua mãe, Eunice. Estou certo também que habita em ti. A saudade que Paulo sentia do Timóteo, relatado aqui, mostra que exige grande empatia, grande intimidade, grande amor entre os dois, né? Ele sentia falta do Timóteo. E lembrando assim, ele lembrava do coração do Timóteo, né? Ele é um homem que não se privava de chorar. Ele lembrou das lágrimas de Timóteo. Ele tinha um coração sensível, lembrava do Timóteo como um homem de coração sensível. E um mensageiro da palavra de Deus tem que ter esse coração sensível. O Timóteo tinha. Isso levava alegria ao Paulo, né? Ele se lembrava do Timóteo, lembrava do quão sensível ele era à palavra de Deus, né? E ressaltando que o Timóteo tinha uma fé que não era fingida, uma fé verdadeira, uma fé sincera. E essa fé que habita nele, habitou antes na avó, a Lloyd, e habitou também na mãe dele, Eunice. Ou seja, a fé reside na gente. A fé não passa, a fé reside. Então, essa fé que agora está com ele, era uma fé que antes a avó tinha e a mãe dele também tinha. Ou seja, Timóteo era a terceira geração de cristãos da família dele. A avó era, a mãe era e ele. O pai não é relatado que fosse cristão, mas a mãe e a avó eram. Ou seja, ele é a terceira geração. Aqui a gente vê a importância de se transmitir, de se educar as crianças, os filhos, nos caminhos do Senhor, nas veredas do Senhor. Tá? Quando elas tomarem sua própria decisão, já estejam, já tenham uma intimidade, já tenham conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus. A gente vê que passou de avó para mãe e alcançou o Timóteo. Glória a Deus, né? E aí, Deus quer isso, quer famílias servindo a Ele, quer famílias salvas pelo sangue de Jesus. Amém? Ele não quer que um indivíduo, uma família, aceite. O desejo de Deus é que todos aceitem, que a salvação, a graça que está sobre um, alcance a todos da família. Amém? Vamos adiante no 6, nos fala assim: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O Timóteo, como eu falei, sofria muita oposição, né? A oposição à mensagem que ele levava, a oposição à liderança que ele estava começando a exercer, até porque ele era muito jovem. Tinha pessoas mais velhas dentro da igreja, ele tinha muita oposição por conta disso. Então, Paulo exorta o quê? A usar o dom que ele tinha cada vez mais. E quanto mais dificuldade crescesse, mais tinha que se apegar ao dom que existia na vida dele. Dom que foi conferido a ele através da imposição das mãos de Paulo. Deus capacitou Paulo a ter esse poder, esse agir de pôr a mão e dar um dom. Deus concedeu ao Paulo. E Paulo é um apóstolo de Jesus. Tá? Hoje nós não temos apóstolo nesse sentido. Pode dizer assim, hoje não temos apóstolo nesse sentido. Paulo é o último apóstolo. Ele foi comissionado diretamente por Jesus. Como os outros apóstolos também foram comissionados diretamente. Paulo é o último apóstolo. Foi conferido esse tipo de poder, esse tipo de graça sobre Paulo.
apóstolo nesse sentido, hoje em dia não existe mais. Paulo foi o último. Então, ele teve essa questão da imposição da mão dele a ser dado um dom para Timóteo. Tá? E ele fala, o Espírito Santo, não é um espírito que traz temor, não é um espírito de temor. Ele vai te levar o quê? O Espírito Santo que habita em você, ele vai te dar o quê? Força. Força para enfrentar a dificuldade, vai te capacitar. Ele vai levar amor ao teu coração, amor para as pessoas, amor pela obra, amor pelo Evangelho. Ele vai levar a você, ô Timóteo, domínio próprio. É isso que o Espírito Santo dá. Domínio próprio, moderação. Ele está falando isso para o Timóteo. Vai se encorajar. Ter coragem com o Espírito Santo, ele é o Espírito que dá força. O Espírito Santo dá amor. O Espírito Santo dá moderação, domínio próprio. Né? Que diante das perseguições, da oposição, ele poderia perder a mansidão, fazer algo impensado. O Espírito Santo te dá domínio próprio. Né? Vamos adiante. O versículo 8 nos diz assim: portanto, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participe das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então, nessa época aqui, nesse império, em específico, reinado, o Império de Nero, o Evangelho está se constituindo o quê? Crime. Divulgar o Evangelho está virando crime. Então, isso acarretava o quê? Perseguição, acarretava aflição, acarretava morte. É isso que está acontecendo nessa época. Então, ele fala que Timóteo, tenha coragem. Não tema a perseguição. Não se vergonhe do Evangelho. Assim, Timóteo, não se vergonhe do Evangelho e não se vergonhe da sua associação comigo. Ele deveria não se vergonhar da associação com Paulo, mesmo atraindo qualquer aflição ou sofrimento ou até a morte. Ele devia suportar tudo por causa da graça maravilhosa de Deus sobre a vida dele, que o salvou. A salvação chegou a ele, né? E fala que esse plano de Deus vem antes dos tempos eternos, ou vem de muito tempo. A salvação que chegou a ele por meio de Jesus. E chegou a nós também. Esse plano de salvação de Deus, ele vem de muito tempo antes. Como fala aqui, antes dos tempos dos séculos. Né? E se manifestou quando? Esse plano se manifesta a partir de Jesus. Do surgimento de Jesus, da sua morte e ressurreição, onde ele venceu a morte. Venceu a morte e abriu o caminho da ressurreição para todos aqueles que o seguem. Amém? E esse conhecimento da vida pós-morte física é desconhecido de todos naquela época. As pessoas não tinham esse conhecimento, eles imaginavam. Jesus vem trazer luz sobre isso. Jesus vem mostrar o que pode acontecer na vida pós-morte a partir dele. Essa luz vem através de Jesus e chega a nós pelo Evangelho, pela palavra. Aqui é tirar nossa dúvida. Isso fala aqui, ó. E trouxe luz à vida e à incorrupção, ou à morte, pelo Evangelho. Nós hoje temos conhecimento dessa situação após a morte física através de Jesus Cristo, através do Evangelho. Nós temos esse conhecimento. E eles estavam passando esse conhecimento também desde essa época. Tá? Isso tudo feito por quê? Pela vontade de Deus, não por obra própria, por merecimento nosso. Não por merecimento do Timóteo. A salvação chegou a ele. Não chegou a nós por merecimento nosso. Não.
Chegou porque é da vontade de Deus, porque Ele nos ama, nos amou e continuará a amar. O seu amor por nós. Que esse plano foi realizado, foi planejado e realizado em Cristo Jesus. Amém? Vamos lá para o 11, que nos fala assim. 11. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, Paulo fala que eu fui designado a proclamar abertamente, em público, o Evangelho. E sou divinamente preparado, enviado, divinamente autorizado. É isso que ele está falando. E autorizado aqui a explicar as boas novas com clareza, para que todos venham a entender e responderem com fé e obediência. E ele ressalta o ministério especial da vida dele. O ministério dele é especial para os não-judeus, para os gentios. Não que ele não pregasse para os judeus, também pregava, mas o ministério dele específico é para aqueles que não eram judeus, certo? E por cumprir fielmente o seu dever, ele estava o quê? Sofrendo prisão e estava às portas de morrer. Sofrendo às portas de morrer. Estava preso. Mas nada disso, né, o calou. Não fez ele se calar, deixar de anunciar o evangelho. E ele não se arrependia. Ele não se arrependia disso. Porque ele sabia que Deus estava no controle. Mesmo que ele morresse, mesmo que viesse a morrer, ele sabia que Deus estava no controle e que a salvação dele era garantida. Não só a salvação dele era garantida, como também o êxito da divulgação do evangelho. Ele sabia que a divulgação do evangelho iria à frente e atingir a muitos povos por gerações. Ele tinha essa consciência do êxito do trabalho dele e da salvação dele em Cristo. Ele tinha essa confiança que o evangelho iria à frente até a volta de Jesus. Ele tinha essa tranquilidade. É isso que ele demonstra aqui. É isso que ele fala. Amém? Vamos adiante para o 13, que nos fala assim. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, em breve, Timóteo estaria o quê? Sozinho, fisicamente, né? Ele não teria Paulo para direcioná-lo, para ensiná-lo, para exortá-lo, para encorajá-lo, né? Ele estaria sozinho, mas ele teria tudo o que necessitava se mantendo fiel à verdade da palavra de Deus. Se mantendo fiel, se mantendo firme no evangelho, se mantendo firme ao Senhor, ele teria tudo. Se ele tivesse, e teria que manter, fala assim, mantenha a harmonia do que você fala, esteja em harmonia, tudo que você falar, esteja em harmonia com tudo que foi ensinado a você, com a ideia geral do que foi ensinado a você, do evangelho que foi entregue a você. E não viesse a falar coisas diferentes do evangelho que foi apresentado a ele. Até porque existiam influências, existiam pessoas que estavam ensinando coisas diferentes dentro da igreja, inseridas na igreja, falsos mestres, né? Ele está falando, seja fiel, esteja sempre sua palavra em harmonia com o que você ouviu de mim, com o que foi entregue para você, com o evangelho da salvação que chegou a você. Tem sempre esse zelo, Timóteo, né? E tinha que se manter fiel ao evangelho por meio do Espírito Santo que habitava nele. Porque o Espírito Santo, ele revela a pessoa a verdade do evangelho. Aquele que está fiel ao evangelho, ele fala assim, isso é de Deus.
esse ensinamento não é. Esse ensinamento está fora do que é a palavra de Deus. O Espírito Santo revela, mostra ao cristão se aquela ensina de Deus, se aquela palavra de Deus ou não é. Amém? Ele está falando isso. Se mantenha fiel à palavra, se mantenha o ensinamento de acordo com tudo que você ouviu, esteja em conformidade, né? E fique tranquilo que o Espírito Santo mesmo vai te revelar o que é de Deus e o que não é. Amém? Guardando o Evangelho por dom do Espírito Santo. Vamos adiante aqui no 15, nos fala assim: bem sabeis isto, que os que estão na Ásia todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O que acontece aqui? É provável que os cristãos da Ásia tenham cortado qualquer ligação com Paulo a partir do momento que souberam que ele foi preso, temendo por sua própria segurança. Porque, como falamos aqui, como eu falei aqui, estava tendo uma perseguição muito feroz dos cristãos por parte do Império Romano. E dentre os cristãos, o Paulo tinha destaque. Ele era uma figura conhecida. Ele era uma das figuras mais proeminentes, mais reconhecidas dentro do meio cristão. Então, se você tivesse associado a figura, qualquer um tivesse associado a figura do Paulo, estava correndo perigo. Certo? Então, eles se apartaram de Paulo, não se afastaram do Paulo. Né? Como ele fala, se envergonharam, se apartaram, eles se afastaram do Paulo. Né? E aqui não fala que eles se apartaram da fé, se afastaram da fé do Senhor. Mas é claro que aqui nós vemos que eles agiram com covardia e com infidelidade ao Paulo, num momento tão crítico, né? Uma situação tão crítica que ele está atravessando, eles agiram com infidelidade, né? E aqui fala especificamente do Fígelo e do Hermógenes. Não se tem muita informação sobre esses dois homens. O que a gente tira daqui é que ou eles eram, dentre esses que se apartaram, eram mais chegados a Paulo, né? Eram dois dos mais chegados, trabalhavam mais próximos de Paulo, ou também que eles dois estavam encabeçando esse movimento de se apartarem de Paulo, das pessoas se afastarem de Paulo, os cristãos da Ásia. De repente, ou eles eram mais chegados, ou eles que estavam encabeçando esse movimento. Tá? Vamos adiante, no 16, nos fala assim: o Senhor concede misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou de minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Então, Onesíforo foi uma exceção entre os cristãos que se apartaram, porque ele se manteve fiel ao Paulo. Né? Ele dava ânimo ao Paulo. Né? Esse ânimo, ele pode entender também que ele devia chegar e ajudar o Paulo com roupas, com alimentação, porque o preso, nessa época, o Estado não o alimentava ou dava roupas para ele. O sustento dele, quando estivesse preso, são as pessoas de fora, os conhecidos, os amigos, a família que supria. Tá? Então ele levava ânimo ao Paulo, não só nisso, mas também pela sua presença, pela palavra, pelo amor que ele levava, né? Que estava sempre levando ao Paulo. Ele não se afasta de Paulo, independente da própria segurança dele. Ele estava correndo risco. Ele estava correndo risco também. Ao ponto que ele não se preocupou nisso, ele não se pegou nisso, a ponto de que, quando ele chegou a Roma, ele poderia se afastar dos cristãos, que estava sendo uma atitude comum, não se mostrar como cristão, se afastar dos outros cristãos, ou encontrar com eles em secreto, né? Em segredo, secretamente encontrar com os outros cristãos. Mas não. Ele chegou a Roma, ele procurou saber onde estava Paulo,
até encontrar. Encontrou Paulo. Ele procurou, estava Paulo e o encontrou. Né? Então a gente vê o amor dele por Paulo, a fidelidade que ele estava tendo com Paulo, o desapego até a sua própria segurança. Aí Paulo pede que o Senhor conceda misericórdia a ele e a sua família. Isso aqui está falando de que a misericórdia que alcance ele, como ele foi misericordioso com Paulo, de acordo com o quão misericordioso ele era, que a misericórdia do Senhor também alcançasse, se estivesse sempre presente na vida dele e na vida da família dele. A graça do Senhor estivesse sempre sobre a vida dele. E depois ele fala que a misericórdia, Deus conceda a ele que ache misericórdia do Senhor naquele dia. Ou seja, ele está falando aqui dessas recompensas dadas perante Jesus Cristo, lá no final, né? Na volta de Jesus. Está falando da recompensa que ele teria na vida dele. Tá? É galardão, é a salvação, que já estava garantida em Cristo Jesus na vida dele. Né? Amém? E Paulo relembra aqui no finalzinho que essa é uma atitude, não daquele momento do Onesíforo, mas é uma atitude que ele já tinha antes. Esse ato fraternal, esse ato amoroso, esse ato fiel, de ser fiel. Já em Éfeso, ele lembra o Timóteo, você sabe, Timóteo, ele já é assim desde sempre. Desde que a gente o conhece, desde Éfeso, naquela época, ele agia dessa forma e continua agindo, mesmo diante da perseguição mais feroz que nós estamos enfrentando agora. Ele continua fiel. Nós temos que continuar fiéis a Deus diante de qualquer perseguição. Fiéis ao Evangelho, fiéis à palavra. Amém? Nós estamos agora, hoje em dia atravessamos tempos mais fáceis. Né? Em algumas partes do mundo, não. Em alguns locais a igreja é perseguida. Mas temos lá homens de Deus, mulheres de Deus que continuam firmes diante de qualquer situação. E nós aqui, na sociedade que não há perseguição dessa forma, temos que ser cristãos genuínos e não nos envergonharmos da palavra. Não nos omitirmos como cristãos em momento algum, diante de qualquer crítica do mundo contra nós. Temos que nos manter firmes ao Evangelho. Amém? Firmes com Jesus. Então, amados, terminamos aqui o capítulo 1. Espero que tenha chegado a vocês de forma clara, através do poder do Espírito Santo. Claro. Amém? Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, Deus. Obrigado por tudo que aqui foi realizado, Senhor. Obrigado por tua graça e misericórdia sobre nossas vidas, Senhor Deus. Perdoe as nossas falhas e pecados, Pai. Perdoe a nossa falta, Senhor. Acrescente-nos a fé, Pai. Ajude-nos a crescermos em santidade e a confiar, aprendemos a confiar e descansar no Senhor cada dia mais. Buscarmos a tua face, Senhor. Nos tornarmos cristãos de excelência, para a honra e glória do nome do Senhor, não para nós. Toda a honra e glória pertence somente a ti, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. E peço que nos conceda para uma semana de paz, semana de alegria, semana de vitórias, Pai. Uma semana em que possamos cada vez mais descansar no Senhor, que a força do Senhor esteja sobre nossas vidas, que o Senhor esteja nos guiando, nos orientando. Somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Receba a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, amados, Deus abençoe a todos. Tenha uma semana de paz e de alegria. Semana que vem estaremos novamente aqui para estudarmos capítulo 2 de 2 Timóteo. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Shalom.
comunhão.